É sexta-feira, 3 de abril do ano 33. É o dia mais sombrio da história da humanidade, embora a maioria dos humanos não tenham ideia disso. Em Roma, Tibério cuida dos negócios do império. Em todo o mundo habitado, bebês nascem, as pessoas comem e bebem, se casam e são dados em casamento, fazem negócios nos mercados, navegam em navios mercantes e lutam em batalhas. Mas hoje uma morte brutal e horrível, a pior e a melhor de todas as mortes humanas, deixará na tela da história humana a pincelada mais sombria. Em Jerusalém, Deus o Filho, o Criador de tudo o que existe, será executado. O dia judaico amanhece com a noite, e nunca foi mais apropriado, pois hoje é chegada a hora e o poder das trevas. Jesus está no Getsêmani, onde orou com forte clamor e lágrimas, sendo ouvido por seu Pai, cuja vontade será feita. Jesus, ele ouve barulhos e ergue os olhos. Tochas e vozes abafadas sinalizam a chegada do grupo de detenção. Jesus acorda seus amigos sonolentos que ficam alertas ao ver seu irmão, Judas, traindo o seu rabino com um beijo. Soldados e servos cercam Jesus. Pedro, vermelho de raiva, puxa sua espada e ataca aqueles que estão mais próximos de Jesus. Malco recua, mas não o suficiente. Uma dor dilacerante e sangue jorra onde antes estava a sua orelha. Vozes falam, mas Malco só ouve a ferida gritando, que ele agarrou com as duas mãos. Ele sente uma mão tocar suas mãos e a dor desaparece. Sob suas mãos está uma orelha. Atordoado, ele olha para Jesus já sendo levado embora. Os discípulos estão se espalhando. Malco olha para suas mãos ensanguentadas. Jesus, ele é conduzido bruscamente à casa de Anás, um ex-sumo sacerdote que o questiona sobre os seus ensinamentos. Jesus sabe que este interrogatório informal tem como objetivo pegá-lo, desorientado e desprotegido. Mas ele não é nenhum dos dois, nem desorientado, nem desprotegido. E não dá nada a esse líder Anás, um manipulador. Em vez disso, ele encaminha Anás a seus ouvintes e é atingido pela ironia de um oficial judeu, Deus, por mostrar desrespeito. Frustrado, Anás envia Jesus ao seu filho Caifás, o atual sumo sacerdote. Na casa de Caifás, o julgamento começa imediatamente. Amanhã chegará rápido. O conselho precisa de um veredito condenatório ao amanhecer. O julgamento prossegue enquanto os membros do Senado, com os olhos turvos, continuam a se juntar ao processo. O julgamento ele foi montado às pressas e as testemunhas não foram bem selecionadas. Os testemunhos deles não se alinham e eles começam a se contradizer. Os membros do conselho parecem desconectados. Jesus ele está em silêncio como um cordeiro. Irritado e impaciente, Caifás interfere rapidamente e diz: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Chegou a hora. Encarregado em nome do seu Pai de responder, Jesus profere as palavras que selam a condenação pela qual ele tinha vindo suportar. E diz: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Em um momento de violação da lei, como um teatro politicamente religioso, Caifás rasga suas vestes em indignação fingida e alívio mal disfarçado pela blasfêmia de Jesus. Ele declara o fim do julgamento, dizendo: que necessidade mais temos de um testemunho? Porque nós mesmos ouvimos de sua própria boca. Quando o sol nasce sobre a cordilheira oriental de Jerusalém, Judas balança pendurado em seu próprio cinto.
Pedro se contorce de tristeza por seu fracasso e o rosto de Jesus está manchado de sangue seco e saliva da zombaria da guarda do templo antes do amanhecer. O veredito do conselho, culpado de blasfêmia. Sua sentença, morte. Mas é uma sentença que eles não podem cumprir. Roma se recusa a delegar a pena capital. O humor de Pilatos, já azedo com a repentina e insistente instrução do Sinédrio tão cedo pela manhã, piora quando ele percebe a situação. Eles querem que ele execute um profeta galileu. Seus instintos experientes lhe dizem que algo não está certo. Ele então questiona Jesus e então diz ao conselho: não vejo neste homem crime algum. É um jogo de xadrez político que acontece entre Pilatos e o Sinédrio, sem perceber que eles são apenas peões, eles não são reis. Pilatos faz um movimento. Como Galileu, Jesus está sob a jurisdição de Herodes Antipas. Deixa Herodes julgar. Herodes inicialmente recebe Jesus com alegria, na esperança de ver um milagre. Mas Jesus se recusa a entreter ou mesmo responder. Antipas, desapontado, bloqueia o movimento, devolvendo Jesus a Pilatos. Pilatos faz outro movimento. Ele se oferece para libertar Jesus como o prisioneiro perdoado pela Páscoa anual. O conselho bloqueia o movimento. Não este, mas Barrabás. Eles gritam. Pilatos está pasmo. O Sinédrio prefere um ladrão e assassino a este profeta camponês. Pilatos então tenta outro movimento. Ele faz com que Jesus seja severamente açoitado e humilhado, na esperança de conter a sede de sangue do conselho. Mais uma vez, o movimento é bloqueado quando o concílio insiste que Jesus deve ser crucificado, porque a si mesmo ele se fez filho de Deus. E aqui é um cheque. O medo de Pilatos aumenta. A reivindicação divina de Jesus pode ameaçar Roma. Pior, pode ser verdade. As divindades romanas supostamente poderiam assumir a forma humana. Seu questionamento posterior de Jesus o deixa nervoso. O último movimento. Pilatos ele tenta persuadir o Sinédrio a libertar Jesus, mas recebe um último bloqueio e a armadilha dos judeus. Que dizem: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. O conselho tem Pilatos onde o querem, encurralado. Checkmate. E o Deus triuno tem um conselho, Pilatos e Satanás, onde ele os quer. Eles não teriam autoridade alguma sobre o filho, a menos que esse lhes tivesse sido dado do alto. Judeus caídos, gentios e poderosos espirituais involuntariamente colaboram na execução da única morte inocente que poderia conceder a vida ao culpado. Checkmate. Checkmate. O bloqueio é total. Amanhã declina, enquanto Jesus sai cambaleando do pretório, terrivelmente espancado e sangrando profundamente. Os soldados romanos, eles foram brutais em sua crueldade criativa. Espinhos rasgaram o couro cabeludo de Jesus, mas as suas costas são uma ferida grotesca que goteja. O Gólgota mal passa de 50 metros do portão do jardim, mas Jesus, ele não tem forças para carregar a barra transversal de 20 quilos. Simão de Cirene é escolhido então entre a multidão. 25 minutos depois, Jesus ele está pendurado em pura agonia sobre um dos mais cruéis instrumentos de tortura já inventados. Pregos foram cravados em seus pulsos, o que só sabemos por causa da dúvida que Tomé vai expressar alguns dias depois. Uma inscrição acima de Jesus declara em grego, latim e aramaico quem ele é, o rei dos judeus.
O rei está flanqueado de cada lado por ladrões, e ao seu redor há curiosos e zombadores. Salvou os outros. A si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus. O escolhido, alguns gritam. Até um ladrão moribundo se junta ao escárnio e à zombaria. Eles não entendem que se o rei se salvar, sua única esperança de salvação estará perdida. Jesus pede a seu Pai que os perdoe. O outro ladrão crucificado vê um Messias no homem mutilado ao lado dele e pede ao Messias que se lembre dele. A oração de Jesus está começando a ser respondida. Centenas de milhões se seguirão. Agora é o meio da tarde e a escuridão assustadora. A escuridão é um horror que ele nunca conheceu. Essa escuridão assustadora cai sobre todos que deixam eles temerosos. Isso mais do que pregos, espinhos e açoites foi o que fez suar sangue no jardim. A ira do Pai está atingindo-o com força brutal. Força total vem sobre ele. Ele é naquele momento não mais o abençoado, mas o amaldiçoado. Ele se tornou pecado. Em um isolamento aterrorizante, separado de seu pai e de todos os humanos, ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, em aramaico, para Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum amor, humildade ou obediência maior jamais foi ou será demonstrado. Pouco depois das 15 horas, Jesus sussurra roucamente, tenho sede. No amor ele esvaziou a taça da ira de seu pai até a última gota. Ele suportou toda a nossa maldição. Não há dívida a pagar, ele não tem mais nada a dar. O vinagre emudece sua boca apenas o suficiente para dizer uma palavra final. Está consumado. E Deus, o Filho, morre. É a pior e a melhor de todas as mortes humanas. Pois nesta cruz ele carrega os nossos pecados em seu corpo. O justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. E agora está consumado. A ironia brilhante nesses dias mais sombrios é que os homens que se apresentam para reivindicar o cadáver de Cristo para o sepultamento não são membros da família ou seus discípulos. Eles são membros do Sinédrio, José de Arimateia e Nicodemos. É mais um fio de graça inesperado tecido pela tapeçaria da redenção. Eles rapidamente envolvem o corpo de Jesus em um lençol e o colocam em um túmulo próximo. A noite está caindo. Eles não têm tempo para tratá-lo totalmente com especiarias. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, os acompanham tomando cuidado para observar a localização do túmulo. E elas planejam voltar com mais especiarias após o sábado, o primeiro dia da semana, para ter certeza de que a preparação estaria completa.